apresentado por mim, Thiago Assad, em função de uma necessidade do companheiro Rafael Dantas participar dos últimos eventos relacionados à Universidade de Férias, sobre a qual falaremos mais tarde. E comigo, meu tradicional parceiro aqui de Panorama Brasil, o companheiro Matheus Vetter. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, tudo certo? Vamos lá, mais um Panorama Brasil. O Panorama Brasil, que traz aqui um indicativo de uma grande crise na sua descrição, mas a crise não é para todos, né, Matheus? A gente está vendo aqui a situação da Havan, que teve ao contrário do que aconteceu com a população, teve um ano muito bom, não é isso? Não só a Havan, como o próprio proprietário dela, o Luciano Hang, né? A burguesia aí, ela busca dar a entender que foi um ano difícil para todos e tudo mais, mas a gente sabe que em momentos de crise, como a que a gente está vivendo, a tendência é que a população pobre fique mais pobre e a população rica fique mais rica, né? Que a concentração de renda ela aumente. Então a gente viu aí nesse período, no último ano, a Alvan aumentou seus lucros em 30% e fecha 2020 com um faturamento de 10 bilhões de reais. Cabe ressaltar que o Luciano Hang, ele adentrou aí a lista de bilionários do Brasil, né? Ele é o 10º maior bilionário do Brasil e ele simplesmente dobrou a sua renda de 2019 para 2020, chegando ao patamar de 18 bilhões de reais em patrimônio. Então a gente vê aí, né, o companheiro Assad, a desproporção entre a situação da população e a situação dos bilionários, dos milionários, dos grandes ricos. Não é por acaso que esse daqui é um dos maiores defensores do governo Bolsonaro, um verdadeiro fascista de carteirinha e impulsionador aí do bolsonarismo aqui no estado e em todo o Brasil. Cabe ressaltar que a Havan, ela tem mostrando como um bom nacionalista que é, né? Ela tem como fachada aí a Casa Branca e a Estátua da Liberdade. Eles pretendem chegar, eles já estão em 17 estados da federação e pretendem chegar a toda a Federação Brasileira até 2022. Mostra o capacismo também que é essa burguesia dita nacionalista brasileira, companheiro Thiago. É um nacionalismo extremamente peculiar, sendo generoso com essas hordas aí que não merecem no final também generosidade nenhuma, né? Na verdade, são agentes aqui dos interesses imperialistas e que tiram o deles enquanto falta para a população. E um dos aspectos onde isso se revela de maneira muito cruel aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, e diz respeito à situação dos presídios. A gente sabe, nós temos noticiado amplamente as condições infernais, essa verdadeira característica de filial do inferno aqui na Terra, que os presídios brasileiros, aqui em Mato Grosso do Sul, não é diferente. Esses depósitos humanos acabam se transformando em grandes vetores também da transmissão do contágio aqui, da pandemia do coronavírus. E o fato isso provocou aqui no sul do estado, na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, um surto de contágios lá, que levou a uma rebelião no sistema prisional local. Muitos parentes de presidiários estão destacando aqui que os presos eles nem chegam a ser notificados como se tivesse coronavírus. O serviço de saúde que atende o Messias dos fascistas. E, inclusive, teve uma mulher que relatou que o marido dela estava se tratando com paracetamol e
completamente trancafiado ali com outras 20 pessoas, naquelas situações que a gente conhece que são de um total, uma total falta de humanidade para qualquer ser humano minimamente sensível a qualquer a esse tipo de situação que vivem os presidiários, né? Alguém com um sentimento mínimo de humanidade não jamais vai poder compactuar com essa verdadeira desgraça que são os presídios brasileiros, mas isso gerou a revolta aqui em Mato Grosso do Sul. Isso foi tema de matérias também na nossa imprensa, no Diário Causa Operária. A situação ela vem se desenvolvendo já desde o dia 1º de janeiro, e os últimos informes dão conta de que uma escalada das tensões no presídio levou a um guarda prisional a ser inclusive feito de refém para que essa situação degradante em que vivem os presidiários de Ponta Porã fosse solucionada. Alguns presidiários estavam pedindo transferência para outras unidades para escapar daquele inferno lá, pelo menos, que é o presídio de Ponta Porã. E os últimos informes da imprensa local dão conta de que isso, a situação do refém foi solucionada e aparentemente as forças de repressão chegaram com muita ostensividade no controle do presídio, e no momento, pelo menos, a situação está mais foi pacificada a forma burguesa de se pacificar essas situações, né? Pela força. Não temos a região extremo sul do estado aqui, né, onde fica Ponta Porã, o acesso a essas informações é um pouco complicado, mas o que tem no momento é que aparentemente o regime burguês conseguiu controlar a favor deles, naturalmente, a rebelião que começou lá, mas que demonstra de maneira muito clara que no Brasil inteiro a população presidiária está sendo severamente atacada aqui pelo regime político. E situações assim que você vai ver, a maioria dos casos são pessoas de baixíssima periculosidade, se é que tem alguma periculosidade. Muita gente acaba indo parar nas cadeias do Brasil simplesmente por estar num lugar errado, na hora errada, e deu na telha de algum agente de repressão que a pessoa teve que estar lá e tá. E isso é uma constante, a questão da repressão, que também nos leva a uma notícia aí em Santa Catarina, né, Matheus? Que a gente viu também em Barra Velha, a polícia também protagonizando cenas de verdadeira barbárie, inclusive com morte, não é isso? Exatamente. 3 pessoas foram assassinadas aqui em Barra Velha. A matéria da imprensa golpista, como sempre, ela traz a manchete cínica, né? 3 pessoas morrem durante confronto com a polícia em Barra Velha. A notícia dá conta que é uma operação da polícia contra uma facção criminosa, e eles a Polícia Civil junto com a Polícia Militar, fizeram uma operação e foram em 2 lugares onde as pessoas estariam concentradas aí. Teria havido um confronto entre a força de repressão e a facção, né, os membros da facção, onde o estranho dessas notícias sempre, né, Thiago, é que só as pessoas que morrem nesses confrontos são as pessoas do lado da população, nunca das forças de repressão. Então, 3 pessoas aí foram mortas, 2 delas no lugar, no próprio lugar. Uma foi levada ao hospital, acabou falecendo no hospital. Mas você vê aí que a PM, a Polícia Civil, os órgãos de repressão do Estado, eles, com a ascensão do fascismo, inclusive, no Brasil, eles funcionam como verdadeiros grupos de extermínio, né? Nesse caso aí, foram onde as pessoas estavam se concentrando para executar. São executores aí
da, da população, né? A verdadeira carnificina que transformou o Brasil sempre foi, a polícia militar sempre teve caráter repressivo, mas a gente vê um aumento do massacre da população pobre com a ascensão do golpe e a ascensão do fascismo no Brasil, né, Thiago? Ele reação aqui os velhos ataques que tradicionalmente marcam, né? Essa necessidade cada vez mais brutal da burguesia de controlar a população. Haja visto a completa, acentuada e completa crise do regime de conjunto, né? E isso está posto, inclusive, nessas duas notícias agora, como muita gente vê a brutalidade do regime político contra a população e que se manifesta também no caso da saúde pública, como a gente está vendo aqui em Mato Grosso do Sul. A gente, além da pandemia, como destaca o nosso título, nós também temos a tradicional epidemia de dengue aqui em Mato Grosso do Sul. Tradicional no pior sentido possível, porque a gente sabe que é um fenômeno recorrente, que você, todo ano são dezenas de milhares de casos, e demonstrando que a burguesia e o regime político subordinado a essa classe dominante não tem interesse nenhum em comum com a população. Esse quadro ele é tradicional no pior sentido mesmo do termo, porque ele se mantém, se repete constantemente, ninguém faz nada. E no final do ano de 2020, após o balanço da Secretaria de Saúde do Estado, é de que em meio à pandemia, que fez muitas vítimas aqui em Mato Grosso, nós ainda tivemos um aumento nos casos de dengue. Mato Grosso do Sul terminou o ano com 72.374 casos notificados, a gente tem sempre que lembrar, porque a subnotificação aparece também aí no caso da dengue. Mas a gente teve esse número, o segundo maior em números absolutos, o maior, o estado com o segundo maior número de casos de incidência de dengue no Brasil. Aqui o crescimento foi de cerca de 10% em relação ao ano passado, quando teve mais de 65.600 casos. Quer dizer, a gente ainda conseguiu piorar nesse sentido. Nós tivemos também um total de 42 mortes pela epidemia de dengue, o que também representa uma elevação de 15 casos a mais em relação a 2019, quando 27 pessoas morreram. E aqui a gente sempre tem que fazer essa ressalva, né? Isso aqui são os números oficiais. Nós temos que ter muita cautela para lidar com eles, porque as manipulações nas estatísticas oficiais, elas são, especialmente agora com a pandemia, elas se tornaram uma coisa de amplo e notório conhecimento. Mas entrando aqui um pouco mais no assunto principal da pauta, né, Matheus, que é a pandemia, em Santa Catarina nós tivemos casos também, a gente vê também uma outra consequência, que a população tenta, aliás, o regime tenta jogar para a população, é isso? Bom, aqui, não, desculpa, primeiro os números, né, porque Santa Catarina ultrapassou a Bahia, e mesmo não sendo o terceiro estado mais populoso do Brasil, tem um número de casos oficiais, não é isso? Exatamente. Bem, Santa Catarina. Você está me ouvindo? Ouvindo. Beleza. Bem, Santa Catarina entrou nesse pódio macabro, né? A gente assumiu a posição do estado da Bahia. Então, Santa Catarina chegou ao terceiro estado com mais casos de Covid-19 na pandemia.
O estado está prestes a somar 500 mil de infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. O estado está atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. E o interessante dos números é que, se você for ver casos totais, Santa Catarina tem uma situação pior do que esses estados. Porque veja só, São Paulo, que lidera esse ranking macabro, ele tem 1.467.000 casos de Covid-19 confirmados, sendo que o estado de Santa Catarina tem 496 mil casos. É um terço do estado de São Paulo. Agora, acontece que a população de Santa Catarina é um quinto do estado de São Paulo. A gente tem 6 milhões de habitantes, enquanto o estado de São Paulo tem 40 milhões. Então, são números aí que chamam muita atenção. Isso daí cabe ressaltar, Thiago, isso daí está diretamente relacionado à política do Bolsonaro, a política da direita, né? O governo Carlos Moisés aqui, ele tinha uma política que destoava da política do bolsonarismo e tudo mais. Foi pressionado aí pela burguesia, colocaram um impeachment nas costas dele, né? Afastaram ele. E agora a gente vê que a política dele é uma política muito alinhada do Bolsonaro, o que fez os casos de coronavírus, lógico, aumentar muito na situação. Lógico que ele nunca foi um cientista, né? Ele tem tinha a mesma política do Dória, uma política demagoga, não fazia nada para combater o coronavírus, apenas o isolamento social, o que a gente sabe que é ineficaz. Mas a situação agora é muito pior, né? A gente vê aí o Estado assumindo o terceiro colocado, e os números são os seguintes: a gente tem 498.910 casos de coronavírus confirmados, sendo desses 5.376 mortes. Joinville, Florianópolis e Blumenau estão no topo do ranking do coronavírus no estado. Uma situação muito preocupante. A gente sabe que no Brasil não tem nenhuma perspectiva, né, de vacinação nem nada. E a situação tende a se agravar com a abertura aí que teve totalmente a economia. A burguesia joga a campanha agora como se virou o ano, tudo voltasse ao normal, né? As escolas vão voltar ao normal, tudo, absolutamente tudo vai voltar ao normal. Então a situação tende a se agravar não só aqui, como em todo o Brasil. Agora, tudo vai voltar ao normal, mas são festas o problema, isso que a imprensa catarinense está destacando, né, Matheus? Aqui falando, inclusive, que a população que é o problema, porque está debochando dos esforços feitos pelo governo, pelo Moisés e, enfim, pelo o regime golpista de conjunto, né? Que está se desdobrando aqui para impedir os contágios, mas a população que está fazendo festa e está produzindo essa situação toda. É isso quem pensa disso? Exatamente. Como vocês bem sabem, seja a esquerda ou seja a direita, a culpa sempre é do povo. Então, aqui uma manchete da NSC, que é a Globo de Santa Catarina, ela traz o seguinte título: Festas com aglomeração debocham dos gestores públicos em Santa Catarina. Quando, na verdade, é o contrário. Quem debocha da população em Santa Catarina são os gestores públicos. Esses científicos aí que não fizeram absolutamente nada para controlar a pandemia, que distribuíram os recursos da população para os capitalistas, como aconteceu em Blumenau, onde o prefeito deu 10 milhões de reais para a empresa de transporte local, onde a gente vê aí o dono da van lucrando em cima da desgraça da população.
Então, quem debocha da cara da população são esses parasitas aqui, que são os gestores públicos. Pessoas tão limpas, né? Estão fazendo tanto esforço. Agora, a população é que não ajuda, o companheiro Thiago. Então, tem essas questões aí. O governo, ele simplesmente liberou absolutamente tudo por conta da temporada de verão. Santa Catarina é um estado que, além de ser um estado industrial, ele tem uma forte base econômica no turismo, né? Principalmente em Balneario como um todo. E eles liberaram absolutamente tudo, 100% dos hotéis, casas noturnas, shows, tudo que você imaginar foi liberado, como se a vida tivesse normal. E daí, é lógico, a população vai lá, atendendo aí ao chamado do governo, né? Como se tudo tivesse estabilizado, uma parte da população. E a imprensa golpista, com seu cinismo típico, joga a culpa da situação nas costas do povo. Então tem a matéria, ela traz imagens aí das casas noturnas lotadas, né? E olha só o cinismo. Ó. O governador Carlos Moisés da Silva e os prefeitos apostaram alto na fiscalização durante a temporada de verão com coronavírus. Colocaram suas fichas em algo que vinha deixando brechas. Isso daqui é interessante, porque há uns 2 panoramas atrás, eu trouxe justamente uma matéria do NSC, onde eles falavam que a fiscalização era ineficaz, que ela só funcionava durante o horário de comercial, quando, lógico, as festas elas acontecem à noite. Né? Então, é um cinismo tamanho que nem a política deles aqui eles conseguem defender, né? Eles têm que mentir na cara dura para a população para passar pano aí pro governador Carlos Moisés e os prefeitos de direito. É um cinismo essa imprensa burguesa que é difícil você ler uma matéria dessa, Thiago. É bem. Se fosse outra situação, a gente talvez até desse risada dessa disfarçatez da imprensa burguesa. A manchete do NSC aí é bem. Chega ao nível da escatologia quase, mas a gente não consegue achar tanta graça, porque no final a gente sabe quem sofre as principais consequências disso, né? E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente está vendo também, eu dei aqui agora da dengue aqui no estado, mas a dengue, ela, embora um inimigo tradicional da população campograndense, sul-mato-grossense, ela conseguiu ser colocada para escanteio aqui com a situação da pandemia, que nas últimas horas trouxe 26 novos, nas últimas horas, desculpa, trouxe 26 novos mortos aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, que totaliza agora 2.398 mortos pela pandemia. O número de contágios também subiu de maneira alarmante aqui no estado. Na verdade, a gente vinha fazendo há um tempo atrás aqui a comparação com a situação da Venezuela, e recentemente Mato Grosso do Sul, o Matheus falou agora de Santa Catarina, a desproporção entre a população catarinense e a população paulista. Mato Grosso do Sul tem menos de 10% da população da Venezuela, quer dizer, um país inteiro. No entanto, em toda a Venezuela, existem 14 mil casos, pouco mais de 114 mil casos de coronavírus notificados e 1.038 mortes. Nós praticamente dobramos aqui em Mato Grosso do Sul o total de mortes, e os casos de contágio já passam de. Deixa eu pegar aqui mais uma vez. Aliás, nós mais do que dobramos o número de mortes, e os casos de contágio aqui já pego aqui o número exato, mas eles foram bastante, por exemplo, para levar uma nova superlotação das vagas de UTI. Nós temos em Campo Grande
39%, quer dizer, todas as vagas estão ocupadas e ainda tem fila de espera para quem precisar se tratar pela pandemia. A pandemia, vamos lembrar, ela já está presente desde março do ano passado, ou seja, 9 anos, agora 10 desde a chegada da pandemia. No entanto, absolutamente nada foi feito. A posição da burguesia local, a exemplo do que acontece em Santa Catarina, é responsabilizar a população por fazer, supostamente, se aglomerar. No caso aqui de Mato Sul, nós estamos vendo também uma repressão muito forte com a população. Aqui só dá um número exato de casos agora, que eu consegui achar, 136.250. E sem fazer novos leitos, sem fazer testes, sem implementar um processo de isolamento social efetivo que tira a classe trabalhadora das condições, e a gente está vendo aqui também, acabou de falar dos presídios, mas tirar a população das condições de aglomeração que são impostas, inclusive nos seus locais de trabalho, absolutamente nada disso é feito. A única solução do poder público golpista é a repressão da população. Aqui no caso de Mato Grosso do Sul, nós temos agora um toque de recolher na Campo Grande de dezembro, que foi estendido até 21 de janeiro. No estado também, o estado de Mato Grosso do Sul se encontra sobre a suspeição aqui do direito de ir e vir, como se a pandemia só contagiasse nesses horários, na hora que a população está trabalhando, está aglomerada, está nos correios, nos frigoríficos, enfim, está lá naquela situação degradante ali. O coronavírus ele coloca ressalvas econômicas, né? Mas nada disso acontece, e a gente está vendo aqui a situação também cada vez mais explosiva, inclusive com o Mato Grosso do Sul, com as estatísticas mentirosas, né, as estatísticas oficiais, mas enfim, o que a gente tem lá, mesmo nesse mínimo que não pode ser escondido, o Estado ele tem muito mais casos e o dobro de mortes do que um país pobre sob embargo econômico, que é o caso da Venezuela, do que a única saída realmente para as situações adversas é uma mobilização política, a mobilização por um regime político que atenda efetivamente aqui aos interesses populares. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final aqui do programa. Um comentário a mais, Matheus, sobre a pandemia em Santa Catarina? Não, é isso, companheiro. Ok, então, gostaria de agradecer aqui o companheiro Jean Valjean, que participou com a gente da nossa transmissão, pedir aos companheiros que estão assistindo futuramente, não esqueçam, que estão assistindo agora, não esqueçam de curtir e compartilhar o canal, lembrando que também de apoiar a imprensa revolucionária e operária. Lembrando também que hoje nós temos ainda o companheiro Rui Costa Pimenta na análise política na TV 247, e que será reproduzido também pela Causa Operária TV. E aqueles que ainda não se inscreveram, até se inscrever para a 40ª da cidade de férias, que trará o tema o que foi o stalinismo, que é um tema muito importante para a gente estudar, debater, e inclusive ter a compreensão de fenômenos que ainda estão presentes hoje e aqui no Brasil de maneira muito expressiva. O Panorama Brasil termina por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos. E nós voltamos, o companheiro Matheus e eu, voltamos na terça-feira que vem, dessa vez já com o companheiro Rafael Dantas. O companheiro Samuel Salimem pergunta como faz para efetuar. Eu podia pedir para a produção colocar aqui os detalhes, mas é possível fazer por Pix ou por transferência.
Pedir para a produção colocar aqui no chat para o companheiro O os detalhes. companheiro Sim? Samuel pode entrar em contato comigo, ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu faço a inscrição dele, ajudo ele a fazer. É 47 Perfeito. 99155 2525. Pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp que a gente cadastra o companheiro. Desculpa, acho que cortou. Você pode repetir, Matheus? 47, o DDD, 99155 2525. Manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu ajudo o companheiro a se cadastrar. Ok, então. É isso aí, companheiros. Muito obrigado. Até a próxima terça. Panorama Brasil volta amanhã com os novos companheiros. Obrigado a todos os novos. É isso? Show. Então, Matheus. Matheus.